Sabe, o que acontece quando um líder que está cheio de dúvidas é chamado para uma missão que parece impossível? É exatamente isso que a gente vai explorar agora, mergulhando nos capítulos 4, 5 e 6 de Êxodo, para entender como Deus preparou Moisés para confrontar o Faraó, o homem mais poderoso da época, e libertar todo um povo da escravidão. E antes de começar, é bom ressaltar que toda essa nossa análise, todo esse estudo, é baseado no material do Instituto Genebra de Estudos Reformados. A gente vai seguir bem de perto a interpretação e a estrutura que eles propõem. Para a gente poder acompanhar essa história complexa, vamos dividi-la em alguns momentos-chave. Primeiro, a gente vai ver o chamado de Moisés e aquela dúvida gigante que ele sentiu. Depois, vamos entrar no confronto tenso com o faraó, que, acredite, piora tudo. E, por fim, a gente vai ver como Deus reafirma sua promessa bem no meio da crise. E aí, fechamos tudo com uma síntese teológica para amarrar as ideias. Então, vamos começar pelo capítulo 4. O mais interessante aqui é que o foco inicial não é nem na libertação do povo, mas sim no conflito interno de Moisés. Ele é chamado por Deus, mas se sente completamente inadequado, despreparado. É a resposta paciente de Deus a essa insegurança que realmente define esse primeiro momento da história. E o contraste aqui é gritante. De um lado está Moisés, cheio de desculpas, cheio de dúvidas, se sentindo incapaz. Do outro lado, a resposta de Deus não é de irritação ou de impaciência. Pelo contrário, é de pura paciência. Ele oferece promessas, demonstra seu poder, não para repreender Moisés, mas para capacitá-lo, para fortalecer a fé dele que estava tão abalada. E as ferramentas que Deus dá a ele são, francamente, impressionantes. Primeiro, um cajado que vira uma serpente. Depois, a própria mão dele, que fica leprosa e depois é curada. E como se não bastasse, Deus ainda envia Arão, o irmão de Moisés, para ser o seu porta-voz. A mensagem aqui é muito clara. O sucesso dessa missão não dependia da habilidade de Moisés, mas sim do poder de quem o estava enviando. Agora a gente avança para o segundo ato, lá no capítulo 5. Moisés, agora com sinais e ajuda de Arão, parte para a missão. Só que o primeiro encontro com o faraó é um verdadeiro desastre. Longe de ser um sucesso, a situação piora, e piora muito para o povo de Israel. E essa fala do faraó resume tudo. Ele não só nega o pedido, mas ele desafia a própria autoridade de Deus. É uma arrogância que estabelece o grande conflito da história, o poder de um império humano contra a soberania divina. A resposta do faraó é brutal. Ele aumenta a carga de trabalho, exigindo a mesma produção de tijolos, só que agora sem fornecer a palha. O povo sofre, tem que se espalhar para catar o material e seus líderes ainda são açoitados. O resultado imediato da intervenção de Moisés foi mais sofrimento e não alívio. E é nesse momento que Moisés chega ao seu limite. Ele se volta para Deus, mas não com fé, e sim com uma frustração imensa, com confusão. A pergunta dele é quase um lamento, que ecoa o desespero de todo o povo. A missão parecia ter fracassado antes mesmo de começar de verdade. Mas é aqui, no terceiro ato, lá no capítulo 6, que a gente vê a resposta para essa crise toda. A reação de Deus ao desespero de Moisés não é um ataque imediato ao faraó. Não, é algo muito mais profundo. É uma reafirmação poderosa de quem ele é e do que ele havia prometido. A resposta de Deus começa com uma frase que muda tudo. Eu sou o Senhor. É uma declaração de soberania total. Ele não só promete tirar o povo do Egito, mas também livrá-lo, resgatá-lo e fazer isso de uma forma espetacular, com o braço estendido. É uma resposta que tem um objetivo claro: restaurar a fé abalada de Moisés e do seu povo. E o ponto-chave aqui, que a gente precisa entender, é que essa promessa não surge do nada. Ela é uma continuação. Deus está conectando o que ele está prestes a fazer com a aliança antiga que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. Ele está, na verdade, reafirmando que todo esse plano de resgate, de adoção e de entregar a terra prometida é o cumprimento de uma fidelidade que já vinha de muito tempo. Ok, então, quando a gente junta esses 3 capítulos, o que podemos tirar de lição teológica? Fica muito claro um padrão da soberania de Deus se desdobrando, mesmo em meio à fraqueza humana e a uma oposição que parecia invencível. Olhando por uma lente da teologia reformada, a gente pode destacar 3 pontos principais. Primeiro, a paciência divina, que trabalha com as fraquezas e hesitações de Moisés. Segundo, a soberania divina, que mostra que nem a teimosia do faraó, nem o sofrimento inicial podem parar o plano de Deus. E terceiro, e talvez o mais importante, a fidelidade divina.
Deus sempre cumpre as promessas da sua aliança, não importa o que aconteça. E no fim das contas, a mensagem que fica disso tudo é muito forte. A história de Moisés nos lembra que um chamado divino vem sempre acompanhado da capacitação divina. Aquele sentimento de eu não sou capaz não anula o chamado. Na verdade, muitas vezes, é justamente o ponto de partida para que o poder de Deus se manifeste. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? A jornada de Israel começou com dúvida, com oposição e com muito sofrimento. A experiência deles levanta uma questão que continua super atual. Como é possível confiar num plano maior quando tudo ao redor parece estar dando errado e o caminho à nossa frente está completamente coberto pela incerteza?